O cavalo é um animal de hábito gregário, sentindo-se melhor vivendo em liberdade, pela natureza de seu comportamento, temperamento e seu vigor físico. Entretanto, o sistema extensivo de criação não possibilita um preparo adequado para efeito de sua apresentação e julgamento. O criador é forçado a modificar o sistema de criação, confinando o cavalo em uma baia durante um período mínimo de 60 a 90 dias para seu condicionamento. O sistema de criação passa então a ser denominado de semi-extensivo ou intensivo. O preparo do cavalo, visando a sua apresentação em exposições, começa desde a apartação. Envolve o controle sanitário, controle nutricional, cuidados com o pelo, cuidados com os cascos, exercícios de condicionamento físico e os exercícios de treinamento para a apresentação no cabresto ou montado. Em regime de confinamento, os animais devem estar clinicamente saudáveis. E este estado implica em vacinações periódicas contra as doenças de incidência comum na espécie. As vermifugações devem ser efetuadas a cada 3 meses. E um cuidado todo especial deve ser tomado em relação aos ectoparasitas, que são os carrapatos, sarnas, os vermes. Todos estes ectoparasitas prejudicam a aparência do pelo, deixando marcas escuras antes do encabelamento completo. As sarnas são de incidência mais comuns nas regiões despigmentadas do corpo, como no branco dos animais pampas. E as coceiras na cauda e crina também são atribuídas às infestações por sarnas. Do ponto de vista nutricional, as dietas devem estar perfeitamente balanceadas em termos de proteínas, energia, minerais e vitaminas. Um potro manga larga marchador, de mais ou menos 1 ano de idade, deve ingerir em torno de 4 quilos de ração dia. Acima dos 24 meses de idade, 6 quilos por dia. O capim é fornecido em livre excesso. Esta quantidade de ração varia de acordo com o trabalho a ser executado pelo animal. Com o aumento dos exercícios físicos, deve-se aumentar o nível energético da ração, a fim de se manter o peso do animal na sua normalidade. O sal mineral balanceado, sal comum mais mistura, deve ser incorporado à ração e ficar em livre acesso no saleiro. Isto porque
o cavalo precisa autocontrolar suas exigências para atender melhor o desempenho de suas funções orgânicas específicas. Para mostrar o seu real valor morfológico, é necessário que o cavalo esteja no seu peso adequado. Se com excesso de gordura, a solidez muscular não será evidenciada. E ao contrário, nos animais magros, as saliências ósseas prejudicam a avaliação do potencial muscular e a conformação desejável ao longo de várias regiões do corpo. Na rotina de manejo dos animais embaiados, particularmente aqueles destinados às exposições, o trato do pelo deve merecer uma atenção especial. Em condições de clima frio, é mais difícil soltar o pelo, sendo necessário o uso da raspadeira de borracha ou, em casos mais rebeldes, usar uma faca a favor do pelo. Existem no mercado raspadeiras apropriadas para pelos mais finos ou mais grossos. A cauda e a crina devem ser penteadas diariamente. Este condicionamento do pelo culmina com a toalete, que deve ser feita na fazenda 1 ou 2 dias antes do animal viajar para a exposição. Já a maquiagem do cavalo deve ser feita pouco tempo antes do animal entrar na pista de julgamento. Esta maquiagem envolve a aplicação de produtos específicos para dar brilho em todo o corpo, cauda e crina. Um óleo é aplicado nas orelhas, focinho e região dos olhos, salientando as partes escuras da cabeça do cavalo. E para realçar mais esta maquiagem, pode ser aplicada uma mistura de graxa preta, líquida e vaselina. Nos cascos, são aplicadas graxas escuras ou incolores. Os cuidados com os cascos são extremamente importantes, visto que todo um tempo dedicado ao cavalo poderá ser perdido se o animal começar a claudicar. Diariamente, a ranilha dos cascos deve ser limpa, eliminando-se os resíduos alojados nas suas comissuras. Desta forma, é preservada a integridade da ranilha. As camas devem ser mantidas sempre limpas e secas. Caso contrário, a sanidade dos cascos ficará prejudicada. As aparações de cascos devem ser conduzidas com frequência mensal, bem como as correções de eventuais desvios de aprumos. Muito cuidado deve ser tomado para não cortar em excesso a parede dos cascos, pois o animal poderá mancar. A linha branca, entre a parede e a sola, já é uma região muito sensível. Quando os animais são trabalhados em terrenos pedregosos, recomenda-se o uso de ferraduras, que devem ser trocadas a cada 40 dias, em média. Em determinadas situações, as ferraduras podem ser utilizadas como artifícios de aprimoramento do estilo e diagrama da marcha.
Os exercícios de condicionamento físico devem ser aplicados diariamente, durante meia a 1 hora, objetivando fortalecer todo o sistema locomotor, cascos, ossos, músculos, tendões, ligamentos. Gradativamente, a estrutura será desenvolvida, evidenciando-se qualidades morfológicas. A guia em círculo no redondel, as caminhadas, os exercícios em liberdade no picadeiro, a natação, os saltos e o recuo através do charreteamento são os principais tipos de exercícios para animais jovens. E para os adultos, os exercícios de sela devem ser mais prolongados, pois é necessário o desenvolvimento de uma boa resistência para suportar as provas de marcha. Depois dos exercícios, os animais podem e devem ser banhados para o relaxamento muscular e para eliminar o suor. Os exercícios de condicionamento físico devem ser intercalados com os exercícios visando o treinamento para apresentação em julgamento. Esta apresentação pode ser no cabresto ou montada. No cabresto, os animais são treinados para manter os membros anteriores e posteriores perfeitamente alinhados e sem fechamento. Pescoço e cabeça devem permanecer bem levantados, em posição de alerta, o que é evidenciado pela boa mobilidade das orelhas. Vários são os métodos aplicados pelo treinador para buscar um melhor alinhamento de membros. O melhor método é aquele que utiliza um chicote de apresentação do tipo utilizado na raça árabe. Em pouco tempo de treinamento, o animal aprende a responder aos comandos do chicote, consertando mãos e pés, levantando cabeça, armando orelhas, recuando, caminhando ou marchando. O animal deve demonstrar atenção permanente aos comandos do apresentador. Quando se movimenta a passo, deve fazê-lo com movimentos relaxados, suaves, equilibrados, mantendo-se alerta através da cabeça bem colocada, olhar atento, orelhas móveis. Este é o animal que tem presença na pista, ao contrário do animal linfático e desequilibrado do seu passo.
Para o treinamento da marcha no cabresto, o treinador deve se posicionar ao lado do animal e não na frente, como se estivesse puxando um porco. Com a mão direita no cabresto e o chicote de apresentação na mão esquerda, o cavalo é estimulado a marchar. O rendimento da marcha, quem impõe é o treinador. Este rendimento deve ser treinado na fazenda, tornando o animal acostumado a ele. Mudanças frequentes no rendimento da marcha provocam irregularidades e prejudicam o estilo. O animal deve desenvolver uma marcha equilibrada, mantendo a suavidade dos movimentos. O recuo ajuda a melhorar o trabalho dos posteriores, bem como os saltos. Os exercícios em círculo, marchando no rodador, favorecem a energia da marcha. E, posteriormente, os movimentos em serpentina e em oito. Este mesmo trabalho deve ser executado com os animais montados. É importante ressaltar que nem sempre um bom domador é um bom apresentador nas exposições. Apresentar um cavalo é uma arte e envolve conhecimentos de causas e efeitos, afeição ao cavalo, astúcia e determinação. A harmonia entre cavalo e apresentador deve formar um conjunto buscando o mesmo objetivo, a vitória. Os comandos vocais tornam mais íntima a relação entre cavalo e cavaleiro. Inúmeros são os casos de animais prejudicados pelo apresentador, deixando de conquistar premiações mais significativas e merecidas. E quem perde é o proprietário, que investiu elevado na compra de seu animal, na mão de obra e no manejo jal. A raça também perde, porque nem sempre o campeão é o melhor animal. Uma boa apresentação em pista começa com a escolha do equipamento correto. O cabresto deve ser fino para evidenciar as qualidades da cabeça. O cabo deve ser longo para garantir ao apresentador um domínio completo do animal, principalmente sob situações adversas, em que o animal eventualmente esteja muito excitado na pista. O chicote de apresentação deve ser o profissional, e não o chicote tradicional que ainda hoje é utilizado, assustando e amedrontando os animais em treinamento e mesmo durante a apresentação na pista. E, finalmente, devemos lembrar que a vestimenta do apresentador deve ser adequada ao nobre trabalho de apresentar um cavalo de raça.
Preferencialmente, quem apresenta o animal em julgamento deve ser quem treinou na fazenda. O próprio cavaleiro deve cuidar do arreamento, verificando o ajuste da cabeçada, se o freio está correto, ajuste da barbela, posição da sela, ajuste da cilha e barrigueira. Montar e aquecer o animal durante 5 a 10 minutos no passo e depois na marcha. Este aquecimento é de suma importância para relaxar o animal e reduzir seu eventual nervosismo na pista. Também os animais jovens, a serem apresentados no cabresto, precisam ser aquecidos. Caso contrário, podem entrar excitados na pista, não mostrando o potencial de marcha. A entrada na pista deve ser com muita calma, pois é um ambiente de tensão natural para cavalo e cavaleiro. Deve-se evitar aglomeração com outros cavaleiros, mostrando aos juízes o potencial de marcha do animal. O cavaleiro deve ter conhecimento do significado de cada um dos parâmetros utilizados pelos juízes para a avaliação do andamento: comodidade, estilo, regularidade, diagrama de marcha e rendimento. A postura correta na sela favorece a impressão de uma boa comodidade da montaria. O estilo é muito influenciado pela ação das pernas do cavaleiro, assento fundo na sela e pela altura de segurar rédeas. Se o cavaleiro não trabalha com as pernas, o animal tende a perder a força de impulsão dos membros posteriores, arrastando pinças de cascos no solo. Se o cavaleiro assenta relaxadamente na sela, o engajamento de posteriores também será prejudicado e, consequentemente, a energia e elasticidade dos movimentos. E quando as rédeas são seguras, muito altas, a cabeça do animal tende a levantar em excesso, resultando em deslocamentos parasitas de membros anteriores. Com relação à regularidade, devemos evitar comandos bruscos de rédeas, pressão de pernas e deslocamento do peso. Já o diagrama de marcha é um quesito extremamente complexo e facilmente modificado pelo cavaleiro, particularmente nos autênticos marchadores. Ao contrário, nos animais de marcha muito diagonalizada, as interferências do cavaleiro perdem muito efeito sobre o diagrama do andamento. Finalmente, temos o rendimento, facilmente comandado pela pressão de pernas e calcanhares. Quando estes toques são muito frequentes, será um caso de animal linfático, sem ardência e disposição para o trabalho, ou simplesmente sem resistência. Em síntese, o segredo maior da equitação de um cavalo de marcha é ter mãos leves, em conjunto com os comandos suaves de pernas, nos momentos corretos e de maneira imperceptível, com deslocamentos discretos do peso e o assento fundo na sela, integrando-se aos movimentos do animal.
boa preparação e apresentação culminam com as premiações expressivas, exteriorizando todo o potencial nato do cavalo, que precisa ser manejado como um atleta e jamais como um bibelô.
cavalo é um animal de hábito gregário, sentindo-se melhor vivendo em liberdade, pela natureza de seu comportamento, temperamento e seu vigor físico. Entretanto, o sistema extensivo de criação não possibilita um preparo adequado para efeito de sua apresentação e julgamento. O criador é forçado a modificar o sistema de criação, confinando o cavalo em uma baia durante um período mínimo de 60 a 90 dias para seu condicionamento. O sistema de criação passa então a ser denominado de semi-extensivo ou intensivo. O preparo do cavalo, visando a sua apresentação em exposições, começa desde a apartação. Envolve o controle sanitário, controle nutricional, cuidados com o pelo, cuidados com os cascos, exercícios de condicionamento físico e os exercícios de treinamento para a apresentação no cabresto ou montado. Em regime de confinamento, os animais devem estar clinicamente saudáveis. E este estado implica em vacinações periódicas contra as doenças de incidência comum na espécie. As vermifugações devem ser efetuadas a cada 3 meses. E um cuidado todo especial deve ser tomado em relação aos ectoparasitas, que são os carrapatos, sarnas, os bernes. Todos estes ectoparasitas prejudicam a aparência do pelo, deixando marcas escuras antes do encabelamento completo. As sarnas são de incidência mais comuns nas regiões despigmentadas do corpo, como no branco dos animais pampas. E as coceiras na cauda e crina também são atribuídas às infestações por sarnas. Do ponto de vista nutricional, as dietas devem estar perfeitamente balanceadas em termos de proteínas, energia, minerais e vitaminas. Um potro manga larga marchador, de mais ou menos 1 ano de idade, deve ingerir em torno de 4 quilos de ração dia. Acima dos 24 meses de idade, 6 quilos por dia. O capim é fornecido em livre acesso. Esta quantidade de ração varia de acordo com o trabalho a ser executado pelo animal. Com o aumento dos exercícios físicos, deve-se aumentar o nível energético da ração, a fim de se manter o peso do animal na sua normalidade. O sal mineral balanceado, sal comum mais mistura, deve ser incorporado à ração e ficar em livre acesso no saleiro. Isto porque
o cavalo precisa autocontrolar suas exigências para atender melhor o desempenho de suas funções orgânicas específicas. Para mostrar o seu real valor morfológico, é necessário que o cavalo esteja no seu peso adequado. Se com excesso de gordura, a solidez muscular não será evidenciada. E ao contrário, nos animais magros, as saliências ósseas prejudicam a avaliação do potencial muscular e a conformação desejável ao longo de várias regiões do corpo. Na rotina de manejo dos animais embaiados, particularmente aqueles destinados às exposições, o trato do pelo deve merecer uma atenção especial. Em condições de clima frio, é mais difícil soltar o pelo, sendo necessário o uso da raspadeira de borracha ou, em casos mais rebeldes, usar uma faca a favor do pelo. Existem no mercado raspadeiras apropriadas para pelos mais finos ou mais grossos. A cauda e a crina devem ser penteadas diariamente. Este condicionamento do pelo culmina com a toalete, que deve ser feita na fazenda 1 ou 2 dias antes do animal viajar para a exposição. Já a maquiagem do cavalo deve ser feita pouco tempo antes do animal entrar na pista de julgamento. Esta maquiagem envolve a aplicação de produtos específicos para dar brilho em todo o corpo, cauda e crina. Um óleo é aplicado nas orelhas, focinho e região dos olhos, salientando as partes escuras da cabeça do cavalo. E para realçar mais esta maquiagem, pode ser aplicada uma mistura de graxa preta, líquida e vaselina. Nos cascos, são aplicadas graxas escuras ou incolores. Os cuidados com os cascos são extremamente importantes, visto que todo um tempo dedicado ao cavalo poderá ser perdido se o animal começar a claudicar. Diariamente, a ranilha dos cascos deve ser limpa, eliminando-se os resíduos alojados nas suas comissuras. Desta forma, é preservada a integridade da ranilha. As camas devem ser mantidas sempre limpas e secas. Caso contrário, a sanidade dos cascos ficará prejudicada. As aparações de cascos devem ser conduzidas com frequência mensal, bem como as correções de eventuais desvios de aprumos. Muito cuidado deve ser tomado para não cortar em excesso a parede dos cascos, pois o animal poderá mancar. A linha branca, entre a parede e a sola, já é uma região muito sensível. Quando os animais são trabalhados em terrenos pedregosos, recomenda-se o uso de ferraduras, que devem ser trocadas a cada 40 dias, em média. Em determinadas situações, as ferraduras podem ser utilizadas como artifícios de aprimoramento do estilo e diagrama da marcha.
Os exercícios de condicionamento físico devem ser aplicados diariamente, durante meia a 1 hora, objetivando fortalecer todo o sistema locomotor, cascos, ossos, músculos, tendões, ligamentos. Gradativamente, a estrutura será desenvolvida, evidenciando-se qualidades morfológicas. A guia em círculo no redondel, as caminhadas, os exercícios em liberdade no picadeiro, a natação, os saltos e o recuo através do charreteamento são os principais tipos de exercícios para animais jovens. E para os adultos, os exercícios de sela devem ser mais prolongados, pois é necessário o desenvolvimento de uma boa resistência para suportar as provas de marcha. Depois dos exercícios, os animais podem e devem ser banhados para o relaxamento muscular e para eliminar o suor. Os exercícios de condicionamento físico devem ser intercalados com os exercícios visando o treinamento para apresentação em julgamento. Esta apresentação pode ser no cabresto ou montado.